Olá, pessoal do Dominantes Online. Meu nome é Luciana Naar, professora de Biologia do curso. Essa videoaula, ela vai falar um pouquinho sobre as alterações cromossômicas. Vamos assistir? Bom, para a gente falar sobre os problemas, cromossomiais que existem dentro da célula, primeiro eu preciso apresentar a vocês o cariótipo. O que é o cariótipo? É o conjunto de cromossomos de uma espécie. Então, a gente tem 46 cromossomos na espécie humana, ok? 46. E eles estão representados aqui, o desenho de um cariótipo que em laboratório é sempre esse, onde a gente junta os cromossomos aos pares. A gente sabe que a gente tem um par que veio da mãe, um cromossomo que veio da mãe e um cromossomo que veio do pai. Então, a gente tem sempre os cromossomos aos pares. E eles são classificados de acordo com a posição do centrômero e com o tamanho. Então, normalmente, o cromossomo número 1, ele é sempre o cromossomo maior. O número 2 é um pouquinho menor, o 3 é o menor, até o 22º. O 22º costuma ser o menor cromossomo da espécie, ok? E o 23º? O 23º é o cromossomo sexual. Ele é diferenciado. A gente vai colocar ele à parte no finalzinho de todo o cariótipo. Então, na verdade, a gente fala que os seres humanos apresentam 23 pares e então, é formado pelos cromossomos sexuais. O restante desses cromossomos, os não sexuais, a gente vai chamar de autossômico. Por isso que em genética, às vezes a gente fala, é uma doença autossômica recessiva, uma doença autossômica dominante. O que significa dizer isso? Que está em qualquer um dos 22 cromossomos, com exceção do sexual, ok? Então, o cromossomo autossômico é qualquer um dos 22 cromossomos que não seja o sexual. Nas mulheres, como é que a gente representa o cariótipo nas mulheres? 44 autossômicos mais XX. Mulher é XX. E o homem, para diferenciar, ele não tem 2X. Na verdade, no lugar de um dos X, ele tem o Y. Então, ele é representado como 44A de autossômicos mais o XY dele, ok? E aí, a gente passa, então, a apresentar para vocês as principais alterações cromossômicas. As alterações cromossômicas, elas podem ser numéricas ou estruturais e envolver um ou mais autossomos, cromossomos sexuais ou até mesmo ambos. As alterações cromossômicas numéricas incluem os casos em que a gente tem um aumento ou uma diminuição do número do cariótipo normal da espécie humana. Enquanto que as alterações cromossômicas estruturais, elas incluem os casos em que um ou mais cromossomos vão apresentar alteração na sua estrutura, como o nome já diz. Então, uma é relacionada com o número. Por exemplo, a gente tem 46, essa pessoa vai ter 47 ou vai ter 45, tem a ver com o número, e a outra é na estrutura mesmo do cromossomo, a alteração. Então, vamos começar com as alterações cromossômicas estruturais. A gente tem alguns tipos, eu vou apresentar os principais a vocês. O principal deles, o primeiro, é a deleção, que seria a perda de um segmento do cromossomo. Então, você é deletado, aquele gene, aquele pedaço é deletado, ok? A duplicação, quando uma parte do cromossomo aparece duplicado. Então, por exemplo, se você tem uma região que é codificada por ATT, e aí essa região ela acaba duplicando. Então, ao invés de você ter ATT, você vai ter ATT. Temos a inversão, que é quando um segmento de cromossomo originado, a partir de duas quebras, sofre rotação e depois ele é remoldado. Então, por exemplo, você tinha o ATT. Aconteceu algum problema, algum choque mecânico em que ocorre uma quebra, e aí esse ATT solta do cromossomo original, e na hora que ele vai ser remoldado, ele remolda ao contrário, TTA. Então, isso seria uma inversão, ele foi colado de cabeça para baixo, vamos dizer assim, né? E aí a gente tem, para finalizar, a translocação, que é quando ocorre troca de segmentos entre cromossomos não homólogos. O que significa ser um cromossomo não homólogo? Não é o par dele. Então, não é o 1 do pai com o da mãe, é o 1 do pai com o 3 do pai.
com o 4 do pai, ok? Isso aí é um cromossomo não homólogo. Então, ocorre quando tem troca de segmentos entre eles. Vamos dizer que quebrou um pedacinho do 4, quebrou um pedacinho do 1, na hora que eles vão remoldar, o 4 colou no 1 e o 1 colou no 4. Isso seria a translocação. Vamos ver exemplos, então. Eu estou falando demais o conceito, né? Mas exemplos. Como que a gente conseguiria colocar isso dentro das patologias? A síndrome do miado do gato, ou a Chido-Chat, é um exemplo de deficiência onde a gente tem um problema que acontece no cromossomo 5. Na verdade, é uma deleção no cromossomo 5. Sintomas. Os bebês, eles apresentam um choro semelhante ao miado do gato, uma microcefalia, um nariz mais achatadozinho, né? Até que esse menino não tem um nariz tão característico, mas você pode ver que ele tem uma microcefalia aqui já, né? E uma face um pouco mais alargada. Eles apresentam também um retardo mental, motor e de crescimento. Os indivíduos portadores dessa síndrome, eles já morrem nos primeiros meses de vida ou logo na primeira infância, ok? E as alterações cromossômicas numéricas? As numéricas, a gente pode ter uma euploidia, que é quando você tem uma mudança no conjunto total de cromossomos. Por exemplo, se todos os cromossomos da espécie humana fossem duplicados, se ao invés de 46 nós tivéssemos 92, isso seria um caso de euploidia. Na espécie humana isso não existe, tá? A criança, o feto, não chega a vingar. Mas isso é muito utilizado, por exemplo, para produzir frutos sem caroço. Na agricultura, né? Você quer, por exemplo, eu quero uma melancia sem caroço, eu quero uma uva sem caroço. Então, eles manipulam geneticamente o número de cromossomos da espécie e, ao invés deles terem um par de cromossomos, um do pai e um da mãe, eles têm uma trissomia no número de cromossomos, eles são triploides. Então, a gente tem o caso de euploidia. E a aneuploidia, já caiu algumas vezes no Enem, é uma mudança em um ou mais cromossomos, tá? Então, por exemplo, a trissomia do cromossomo 21, que é a síndrome de Down. Você tem um a mais, mas apenas no cromossomo 21, ok? Isso é uma aneuploidia. Como é que acontece, né, os erros numéricos? Normalmente, a gente tem um erro durante a divisão celular dos gametas, durante a meiose desses indivíduos. Então, olha só, uma meiose normal, né, você tem lá, na meiose normal, você tem lá o cara, tem 2 cromossomos, dividiu, vai um cromossomo para cada lado. Ok. Quando ocorre um erro na disjunção, esse cromossomo aqui vai seguir tudo legal. Ele vai ser separado, vai um braço para um lado, um braço para o outro, ele formou o cromossomo, um gameta lá com um cromossomo legal. Esse aqui já vai acontecer um erro. Vamos dizer que esse cromossomo não se separa e aí ele é puxado todo para um lado. A outra célula vai ficar sem ninguém. Essa célula que ficar sem ninguém, quando chegar o espermatozoide do pai ou o gameta da mãe, para restabelecer o número da espécie, ela vai ter um problema. Ela vai ter um a menos desse que foi errado. Isso pode acontecer na meiose 2, o erro, ou pode acontecer direto na meiose 1. Vamos dizer que aqui aconteceu de todos os 2 cromossomos serem puxados para um lado só. A outra célula, ela vai ficar sem ninguém. Quando o erro acontecer logo no início, 50%, na verdade 100% dos gametas vão dar errado, né? 50% não vai gerar gene nenhum e os outros 50% vão estar duplicados. Agora, se acontecer na meiose 2, olha, 50% dos gametas são normais, porque isso aqui aconteceu de forma normal. Os outros 50% é que vão dar errados, ok? Então, isso também é importante ser perguntado em prova. Se o erro acontece logo no início, na meiose 1, 100% dos gametas são alterados. Se o erro acontece na meiose 2, apenas 50% dos gametas vão ser alterados. Nas aneuploidias, elas podem ser autossômicas, ou seja, estar em qualquer um dos 22 cromossomos que não os sexuais. Então, como exemplo, síndrome de Down, síndrome de Patot, síndrome de Edwards e várias outras síndromes que a gente encontra por aí. E a aneuploidia também pode ser relacionada com o cromossomo sexual. Aí a gente tem 2 síndromes importantes que também são cobradas em provas. A síndrome de Turner e a síndrome de Klinefelter.
Então, olha só para ilustrar vocês, olha o cariótipo demonstrando a trissomia no cromossomo 21. Então, ó, tá tudo direitinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, já. Quando chega no 21, olha lá, ele tem 3 cromossomos, ele tem um cromossomo 21 a mais. Então, isso gera uma síndrome característica que a gente chama de síndrome de Down. A síndrome de Turner. Síndrome de Turner é quando a pessoa ela tem uma perda no cromossomo sexual dela. Ela só vai apresentar um único cromossomo sexual. Então, ela tem todos os cromossomos autossômicos dela direitinho, mas quando chega no X, ela não tem ou o segundo X ou o Y, ela também não tem. Então, ela vai ser considerada um X0. Ela não tem o segundo. Essa síndrome, ela é caracterizada por baixa estatura, ombros largos e seios reduzidos. A linha posterior da implantação dos cabelos também é baixa, ok? Então, isso é uma característica da síndrome de Turner. Vai ser sempre do sexo feminino, ok? Sempre do sexo feminino, X0. Mas essa normalmente é estéril. E a síndrome de Klinefelter, que é quando você tem uma trissomia do cromossomo sexual. Você tem X, mas também tem o Y. Nesse caso, você vai ter um indivíduo do sexo masculino. E aí, esse cara vai apresentar uma alta estatura acima da média, braços, membros, né, superiores e inferiores muito alongados, ginecomastia, e eles também vão ser estéreis. Galera, essas são as principais patologias, as principais alterações cromossômicas que acontecem no cariótipo humano. É uma parte da biologia bastante cobrada em prova e eu espero que vocês tenham compreendido, então, essa parte da matéria. Obrigada pela atenção, até a próxima.